Bom dia, então agora a gente vai resolver um problema de equilíbrio de corpo rígido em três dimensões. Então a gente tem essa barra aqui, ó, que está presa por duas cordas, né, dois cabos, desculpa, e ela está um vínculo com a parede através de uma junta esférica. Ele tem essa peso. Então a gente vai procurar encontrar, determinar as trações nos dois cabos e as reações nesse vínculo A, tá bom? Então, primeira coisa, qual é o sistema que a gente vai escolher? Aqui, né, todas as forças atuam nessa haste, então o sistema mais adequado é somente a haste, tá bom? Em seguida, a gente descreve os vínculos que ligam esse corpo rígido. Aqui a gente tem uma junta esférica que impede os três movimentos de translação, portanto, as suas reações são três forças ao longo dos três eixos. Tá bom? Em seguida, a gente desenha o diagrama de corpo livre. Então, essa haste está submetida a essas reações, as duas trações e o peso. Aqui não esqueça de ser peso. Tá bom? E para poder descrever as equações, né, a gente precisa determinar, em primeiro lugar, especificamente essas duas trações. Tá bom? O que falta determinar, né, é expressá-las através dos seus componentes em x, y e z. Como fazer isso? Né? A gente já viu algumas vezes, a gente vai utilizar os vetores unitários. Então, no caso da tração TBC, a gente vai utilizar o vetor unitário da direção BC. Ok? Cuidado com o sentido. Então, para isso, né, é o vetor BC dividido pelo seu módulo. Então, vou fazer o BC, né, no eixo X, ele vai do ponto B até o ponto A, então ele recua de 3,6. Em Y, né, ele vai subir de 0,9. E em Z ele vai também aumentar, acrescentar aqui, olha, 1,2. Então você calcula o módulo e aí você depois divide pelo seu módulo. E o final, né, a tração é igual a tração, que essa é uma incógnita, a intensidade, vezes o vetor unitário. Lembra de verificar sempre se o vetor unitário realmente tem uma intensidade que vale 1. A gente faz a mesma coisa para a força TBD, né, a tração BD. Já encontra esse resultado diferente. E aí, ó, agora a gente pode escrever as equações de equilíbrio para esse sistema. Ok? Então, primeiro, como aconselho você, no caso das forças, utilizar os componentes. Então, em x vale 0, a resultante em y vale 0, a resultante em z vale 0. Então, a x a gente tem ax mais a componente da tração BD mais a componente da tração BC. Ok? O peso não tem componente em x. Quando você utiliza as trações, às vezes esquece esse fator, então cuidado. Okay? É em y e em z. Então, quando você está aqui, ó, não esquece também de verificar quantas incógnitas a gente tem. Ok? Então a gente tem uma incógnita, duas incógnitas, três incógnitas, a intensidade 4, essa intensidade 5. Então a gente tem 5 incógnitas. Normalmente vai precisar somente de 5 equações. A gente tem 3 aqui, precisa das equações do momento. Então no momento, eu vou calcular em relação a um ponto, né? Aconselho você sempre utilizar a forma vetorial em relação a qual ponto? São pontos, né, que cancelam o máximo possível de incógnita. Então aqui no ponto 1 a gente tem 3 incógnitas atuando. Então isso aí, as 3 não vão produzir em nenhum momento, é o ponto mais adequado. Então aí eu escrevo, então o vetor, né, esse aí 0, porque justamente a força A não realiza nenhum momento em relação ao ponto A. Depois a gente tem AP, vetor AP, AB, vetor ATB e AB, vetor ATC. Tá bom? Aí você descreve cada vetor, ok? Você faz o produto vetorial ou através do determinante ou, né, dos vetores internos, I vetor J da K e assim por diante. E a gente encontra essa equação, tá bom? Vetorial. Então a gente tem um vetor que é igual a um outro se e somente se cada componente são iguais. Então em J me dá uma equação e em K me dá uma equação. Como você vê, só tem duas equações a mais. Em X seria 0 igual a 0. Okay? Então a gente tem no final das contas 5 equações para 5 incógnitas. Okay? Basta resolver. Então, como dica para a resolução desse tipo de sistema,
falei para você fazer combinações lineares em vez de substituição, ok? É bom você treinar. Então, no caso aqui, ó, eu pego essas duas últimas equações, 4 e 5, tá bom? Eu vou fazer combinações lineares para obter já diretamente um resultado. Então, por exemplo, se eu faço essa primeira vezes 0,83 mais essa segunda vezes 1,11, eu faço essa soma, vai cancelar essa incógnita, TBC. Então, eu vou ter diretamente o resultado sobre TBD. TBD vezes alguma coisa igual a um resultado. Não esquece de também multiplicar o segundo termo. Uma vez que você tem TBD, aí se você substituir aqui, você vai ter a TBC, e substituir nas outras, e você vai ter o resultado final. Ok? Então, essa aí é a resposta para esse problema. Obrigado.